Vamos lá, vamos falar aí de um assunto que não é nem novo no Congresso Nacional, mas sempre enfrenta resistência às tais candidaturas avulsas nas eleições. Pelas regras atuais, o interessado em concorrer a um cargo público precisa ser filiado a um partido. Eu queria, o deputado, por exemplo, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, argumenta que os caciques, um pouco nisso, Zé, que você acabou de trazer pra gente, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele argumenta que os caciques partidários não querem perder a tal fatia do bolo. Vamos dar uma olhada num vídeo que a gente tem aqui. Solta, Murilo. Todo parlamentar, em concordância com o seu cacique, também vai querer mais poder, dinheiro e recursos para poder agir dentro do sistema contexto partidário. Agora, a população e até mesmo os parlamentares que saem perdendo nessa dinâmica de jogo, não fizeram o juízo de valor. Se queremos, de fato, então, reforçar partidos, ou queremos ter, de fato, democracia. E aí, Caio, você concorda com a visão do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança? Bom dia. Bom dia, integralmente, né? A candidatura avulsa, inclusive, eu reputo como um nome depreciativo, porque não exprime o real valor desse instituto político e jurídico, né? O melhor é a gente falar em candidatura independente. E resumindo, a candidatura independente, ela vai garantir que qualquer brasileiro tenha o direito de se candidatar a um cargo político sem fazer parte de um partido. Juridicamente... De interesse, né, Caio, que é o mais importante. Total, juridicamente, negar ao cidadão o direito de se candidatar é imoral e inconstitucional, né? A Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, é expressa, né? Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, mas as oligarquias políticas, as elites burocráticas, elas ergueram uma barreira ao exercício desse poder pelo povo. E que barreira é essa? A filiação a um partido político. E essa norma, inclusive, tem viés totalitário, não à toa ela remonta ao final, aos estertores da ditadura do Getúlio Vargas. Imagina, uma lei de 1945, um decreto-lei. E, além de imoral e inconstitucional, a filiação obrigatória, ela viola os direitos humanos. Eu sempre falo isso, o Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos estabelece que a participação política ela é livre de amarras partidárias. Eu peço licença aí ao ouvinte para ler o artigo 23, item 1. Olha o que ele diz. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: de participar na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos. Aí ele vai falar de eleições periódicas, do voto secreto, etc. e tal, e fala o seguinte: de ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas de seu país. E depois, no item 2, ele fala especialmente nisso aqui, ó. A lei pode regular o exercício dos direitos políticos e oportunidades exclusivamente por motivo de idade, portanto, se é maior de idade ou não, nacionalidade, é importante você ser um brasileiro, né, para ter direitos políticos, residência, idioma, instrução, se você é alfabetizado ou não, capacidade civil ou mental, ou condenação por juiz competente em processo penal, caso da lei da ficha limpa. Portanto, a lei eleitoral ela pode regular tudo isso, mas ela não pode impor esse obstáculo partidário ao livre exercício dos direitos políticos do cidadão. Isso é uma aberração jurídica, né? Agora, isso é a parte do direito, né? Dá para a gente falar também da repercussão prática que teria a candidatura independente. E aqui é a nossa grande oportunidade. O Zé Maria, ele foi muito próprio ao expor para a gente o grande questionamento do parlamentar, né? O que eu ganho votando isso? Na Câmara Federal e nas Assembleias Estaduais, muda pouca coisa. Por isso ainda tem alguma chance da ideia prosperar se ela tiver amplo apoio popular. Porque que acontece? A grande maioria dos parlamentares não consegue atingir o tal do quociente eleitoral, né? Que é o número total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras à disposição. Portanto, é a soma dos votos do partido que elege a grande maioria dos políticos. E eles não vão abrir mão de filiação partidária nesse sistema. Agora, a grande renovação política promovida pela candidatura independente se dará nas cidades, né? Os mais de 5.500 municípios e vereanças aí espalhados pelo país. Imagina a seguinte situação: cada liderança de cada cidade podendo eleger prefeitos e vereadores sem depender das velhas elites políticas, né, que dominam o território, a tal da lojinha que o Zé Maria brilhantemente descreveu para a gente. Acaba o pedágio partidário e isso seca uma das fontes da corrupção municipal, que de certa forma alicerça a roubalheira em plano estadual e federal. Portanto, e tem outro ponto também, a filiação
partidária obrigatória, ela vai afastar da política muita gente do bem, gente bem-sucedida, gente honesta, lideranças espontâneas, orgânicas da sociedade. E é muito importante a gente considerar também um outro contexto, né? Aqui eu tenho números do Datafolha, menos de 5% da população confia nos partidos políticos e 2/3 dos eleitores, 66%, não tem nenhuma sigla partidária da sua preferência. Portanto, a candidatura independente ela tem o potencial de ser uma revolução democrática, ela deve ser apoiada amplamente pela sociedade e eu recomendo ao ouvinte da PAN que acompanhe os textos e os vídeos sobre esse assunto do professor Modesto Carvalhosa, do advogado o Rodrigo Metsomo e também do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que a gente ouviu aqui, que tem uma obra muito boa que aborda essa questão, que é Por que o Brasil é um país atrasado, e a obra do professor Modesto é Da Cleptocracia para a Democracia, também fala muito sobre esse tema.